Vamos orar? Paizinho querido, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Seja bendito sempre o Teu santo, santo, santo nome, Senhor. Queremos Te agradecer porque mais um dia, Senhor, a Tua misericórdia se renovou em nossas vidas. Te agradecer porque o Senhor tem sido gracioso conosco, meu Senhor. Pai, abre os nossos olhos para Ti, Senhor. Que a nossa atenção esteja no Teu Filho amado, meu Pai. Que o Senhor nos faça, Senhor, instrumentos da Tua graça, Senhor. Da proclamação do Teu Evangelho. Oro por esta igreja, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E dia a dia, Senhor, nos conduza, Pai, segundo a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza em toda a verdade, como a Tua palavra nos ensina. Pai, que nós possamos celebrar a cada dia a alegria de termos sido feitos Teus filhos, ó Pai. Nós Te amamos, nós dependemos de Ti, é na confiança de que o Senhor falará conosco nesta manhã, é que nós estamos aqui, Pai. Muito, muito, muito obrigado. Nós só temos louvores, Senhor, gratidão, Senhor, a Ti, meu Pai, nesta manhã. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que em nós habita, Senhor. E pedimos que nesta manhã Ele continue a nos convencer do nosso pecado, da justiça, do juízo, a apontar para Cristo, a revelar Jesus Cristo, para que haja salvação nesta manhã, para que haja edificação da Tua igreja, para que haja o louvor do Teu santo nome, Senhor. Nós Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, amados, o título do nosso boletim nesta manhã hoje é a negação do negar-se. Eu estava numa viagem com o Demartini e às vezes acontece assim, a gente está conversando algum assunto, de repente Deus fala em algum aspecto e aí eu preciso anotar aquilo, porque senão eu perco depois aqui. E de repente Deus falou algo interessante no meu coração naquele momento, trouxe a revelação de algo dentro do papo que a gente estava batendo ali dentro do carro. E como é fácil para nós nos distanciarmos daquilo que Deus tem para nós, mesmo se utilizando de algo que supostamente venha de Deus, ou algo que tenha referência em Deus como a Sua palavra. Algo que é de Deus, que é um ensinamento de Deus, como isto, devido a algumas pressões, devido a algumas tensões que nós passamos no nosso dia a dia, pode comunicar o inverso, pode nos fazer agir e pensar de maneira contrária àquilo que Deus está falando na Sua palavra. Então veio no meu coração o texto de Lucas, o verso 23, a palavra de Deus diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Dentro desta palavra pronunciada por Cristo, Ele está então referindo-se a todos. Esse todos inclui você e inclui a mim. Ou seja, a todos aqueles que de alguma maneira quisessem segui-lo. Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, Ele está dizendo, se alguém quer, esta é uma pergunta que deve estar no seu coração. Esta é uma pergunta que deve estar no meu coração também. Porque Jesus fez essa pergunta a todos. Você quer ser discípulo de Jesus Cristo? Você quer andar após Cristo? Você quer ser um seguidor de Jesus Cristo? Esta é uma pergunta que Ele está trazendo a todos nós. E o que significa ser seguidor de Jesus Cristo? É isso que nós precisamos entender, caminhar na compreensão disto. Jesus Cristo não perguntou se você queria ser um batista. Quem quer ser batista? Quem quer ser presbiteriano? Quem quer ser católico? Não, Ele está perguntando se você quer ser discípulo dEle. É esta a pergunta que nós precisamos fazer hoje para nós. O que nós queremos? O que de fato nosso coração almeja na nossa relação com o Senhor? Ou na nossa prática religiosa, se a gente pode dizer dessa maneira? O que eu quero?
com que eu me satisfaço? Em ser um batista? Em ser um crente? Ou em ser um seguidor de Jesus Cristo? Porque às vezes, não bate as duas realidades. Nem sempre o fato de você ter alguma prática religiosa, ou uma religião, ou pertencer a uma comunidade cristã, significa que você é um discípulo de Cristo. O fato de você ser batizado, de ter toda uma tradição cristã, não significa que você seja um discípulo de Cristo. Pode significar apenas que você é um bom cristão, ou um bom religioso, ou um bom cidadão, até batizado. Mas a pergunta que Jesus está nos dizendo é: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, esta é a pergunta que está no meu coração e eu também gostaria de passar para o coração de vocês. Como você responderia a este enunciado de Cristo? Como você responderia a esta questão de Cristo? Você quer ser meu discípulo? Então Jesus, a partir deste ponto, que coloca em questão o discipulado, ele começa então a dizer como se dá esse processo, como isto pode acontecer. E a primeira colocação que ele põe é: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. A segunda é: dia a dia, tome a sua cruz, e então siga-me. Esta é uma questão que coloca a nossa experiência em xeque. Porque negar a si mesmo, para o ser humano caído, é uma incoerência. É algo que não faz sentido. Por isso que nós recorremos então a outras instâncias. Recorremos então já que não dá para ser discípulo de Jesus Cristo sem negar a si mesmo, dá para eu ser um batista sem negar a mim mesmo. Então, às vezes, eu prefiro ser um batista, prefiro ser um presbiteriano, prefiro ser um religioso, porque eu posso ter sobre mim toda esta gama que traz o nome de Cristo, sem que haja necessidade de que eu me negue. A igreja compreende? Eu posso ser tudo, desde que eu não precise me negar, mas menos discípulo de Jesus Cristo. Para ser discípulo de Jesus Cristo, precisa negar a si mesmo. Dentro desta dificuldade, deste entrave que há entre ser discípulo de Jesus Cristo e a negação de si mesmo, então o mundo propõe uma saída honrosa. E a gente vai perceber isso dentro do texto, para que a gente possa então se achar ou se considerar discípulo de Jesus Cristo, ainda que a gente não negue a si mesmo. Então, o texto começa com duas historinhas que nós queremos colocar como enunciado, como é fácil para a gente substituir a palavra de Deus, ou inverter a palavra de Deus, ou dissimular a palavra de Deus com certa facilidade. Então nós colocamos duas historinhas para a gente poder exemplificar isso e a igreja entender de alguma maneira. O texto diz assim: existe uma lenda proveniente da Grécia Antiga sobre um oráculo, caracterizado por sua infalibilidade. Pessoas que exerciam autoridade naquele contexto, ou mesmo pessoas comuns, não tomavam decisões importantes sem antes consultá-lo. Toda a autoridade daquele oráculo se fundamentava e se sustentava na tradição sedimentada por séculos. Então, havia uma maneira daquela sociedade se organizar. Existiam os oráculos. Então, as pessoas, às vezes, diante de alguma dificuldade, de alguma decisão, elas então buscavam a segurança neste oráculo para poder tomar a decisão da sua vida, aquilo que era significativo para a sua vida, uma decisão que seria importante, que mudaria os rumos da sua história. Ela então buscava um apoio no oráculo. E o oráculo então dizia o que deveria ser feito, se deveria ser feito ou não. Dois episódios exemplificam a relação dos povos antigos com os oráculos. O primeiro refere-se à Batalha de Termópilas, na qual a guarda pessoal do rei Leônidas de Esparta, composta de 300 bravos soldados, teve que resistir até a morte 300.000 soldados persas,
comandados pelo terrível rei Xerxes, na Bíblia chamado de rei Assuero. Esta batalha se deu após a desobediência do rei Leônidas, uma vez que o oráculo o havia aconselhado a não ir à guerra. Esta história hollywoodiana, adaptada para o cinema, trouxe a ideia do que aconteceu ali. Na realidade, o fato dele se dirigir para a batalha com 300 soldados apenas, se dá pelo fato de que o oráculo havia sido corrompido pelo rei Xerxes. Xerxes havia subornado o oráculo, e o oráculo então disse que não poderia haver uma guerra entre eles. Então, o que ele faz? Já que eu não posso ir à guerra, já que eu não posso ter a aprovação de todos para uma batalha contra o rei Xerxes, eu vou caminhar com a minha guarda pessoal, e a minha guarda pessoal é composta de 300 homens. Se por acaso eu encontrar essa turma aí, então a gente vê o que a gente faz. Não necessariamente que isso seja uma guerra, mas vamos andar. Ele deu um jeito de alguma maneira se opor àquele grupo que estava vindo contra a Esparta. Então eles se colocam num estreito, ali toda a extensão do exército do rei Xerxes fica limitada, então eles conseguem resistir por longo tempo, aqueles homens. Mas havia algo acontecido, o oráculo já havia sido corrompido. A segunda história, o segundo episódio, a lenda grega conta a história de um rei que na iminência da guerra recorreu ao oráculo, o qual lhe deu a seguinte resposta: irás, voltarás, não morrerás ali. Tendo ouvido isto, o rei mobilizou o seu exército. Foi, não voltou e morreu na batalha. Este acontecimento pôs em dúvida a confiabilidade e a infalibilidade do oráculo, bem como toda a tradição na qual se sustentava. Havia então um enunciado do oráculo: irás, voltarás, não morrerás ali. O rei então prepara o seu exército, vai, não volta e morre. Pronto, está estabelecido então uma situação crítica para o mundo naquele momento. Está estabelecida ali então uma situação de dificuldade que pode colocar em xeque todo aquele sistema onde o mundo estava sustentado. Neste momento acontece algo. Diante de tal obstáculo, os sábios se reuniram, examinaram o caso e chegaram à seguinte conclusão: o rei, devido ao seu estado de apreensão, não prestou atenção à pontuação contida no enunciado. A frase não dizia, irás, voltarás, não morrerás ali, mas sim, irás, ponto. Voltarás, interrogação, não, morrerás ali. Deste modo, os sábios conseguiram manter intacta a confiabilidade do oráculo, a credibilidade do oráculo, como também aquela tradição vigente no mundo helênico. Há, então, todo um esforço. Quando algo coloca em xeque aquilo que sustenta o mundo, aquilo que acomoda o mundo, no mesmo instante, aqueles que têm interesse no mundo tal como ele está, se movimentam, eles se organizam, eles vão e tentam então conseguir uma maneira de fazer com que o mundo possa se sustentar tal como existe, tal como se fundamenta. Eles não têm interesse em que haja uma ruptura ou um aniquilamento das estruturas do mundo para que o novo se instaure. Não, eles estão bem, estão confortáveis com a realidade. O mundo, naquele momento, é algo agradável para eles. Traz uma segurança, traz um reconhecimento. Eles conseguem, então, naquele momento, naquele estágio, do modo como está, se sentirem confortáveis, se sentirem bem. Então, eles se movimentam no mesmo instante para poder fazer com que o mundo não seja abalado nas suas estruturas. Então, aí eles entram com suas artimanhas, com os seus detalhes, com aquilo que Paulo vai falar, sutilezas, e começa então a adaptar algo de maneira que ele não venha confrontar e nem colocar em risco o mundo como ele está. O que podemos perceber desta pequena história é que é o esforço dos sábios do mundo em questão para preservar a confiabilidade do oráculo.
O objetivo era a preservação da ordem vigente e o curso natural daquela sociedade, pois questionar o veredito do oráculo poderia causar desordem, lançando dúvidas sobre todas as decisões, passadas e futuras, o que poderia dar origem a uma crise institucional sem precedentes. Dentro deste contexto, o homem, sua sabedoria e sua tradição constituem os 3 pilares que sustentavam aquela sociedade. Olhando para o mundo atual, constatamos que pouco ou quase nada mudou. O homem moderno continua o seu esforço para salvaguardar conhecimentos destinados à manutenção do curso do mundo. Continuam pretendendo conservar inabaláveis os fundamentos humanistas que orientam e moldam o pensamento do mundo, onde ele é o centro. No mundo tal como ele está, como ele existe, como ele é formado, o homem deve ser o centro. É por isso que há este esforço tremendo de salvaguardar esse sistema, a filosofia, a maneira como o mundo é colocado. Porque se ele for abalado em suas estruturas, o homem deixará de ser o centro, deixará de ser o agente, deixará de receber, portanto, a glória. Não terá a condição de se gloriar em nada, porque ele deixará. Se o reino de Deus for implantado de maneira plena, então o homem não tem mais espaço para se vangloriar, não tem mais espaço para dizer, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer. Então, ele fica sem o mérito. No mundo novo trazido, no reino de Deus, instalado e iniciado, inaugurado em Cristo Jesus, quando diz, é chegado a vós o reino de Deus, só há um que recebe a glória. Só o Senhor é dado a glória. É Ele quem governa. É Ele quem é o soberano, é Ele quem é Senhor. Portanto, não cabe mais senhores, não cabe mais glória humana, porque só a Deus a glória pertence. Só Deus é digno de receber louvor, honra, glória, majestade e poder. E isto, para o ser humano caído, é terrível, porque o ser humano caído deseja desesperadamente o reconhecimento. Deseja desesperadamente ser aquele que controla, nem que for o seu mundo, a sua vida, a sua história. Ele não consegue abrir mão. Ele quer desesperadamente ser Deus. Então, quando chega o único Deus verdadeiro e diz, é chegado a vós o meu reino, então, neste momento, todo o mundo dele ficou abalado. É nesse momento que os sábios do mundo entram com o intuito de fazer com que as coisas permaneçam como estão. O apóstolo Paulo, ao se dirigir aos irmãos de Colossos, os adverte contra o risco de fazer do evangelho, a boa nova de Deus, algo passivamente conformado aos velhos rudimentos do mundo. Vamos ler juntos Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ora, se Paulo traz o enunciado do cuidado, se ele diz tende cuidado, é porque é um risco. Porque há a possibilidade de se fazer do evangelho, do novo trazido em Cristo, algo que se conforme, que se adapte ao sistema do mundo, que mantenha ainda o mundo como ele está. E ele fala que isso não é de uma maneira abrupta que acontece. Se os irmãos prestarem atenção na história que nós contamos, eles não mudaram uma palavra da frase que foi dita pelo oráculo. Eles não mudaram nada, apenas detalhezinhos, pontuações, uma vírgulazinha. Mudou todo o sentido daquela história. Aquilo que dizia irás, voltarás, não morrerás ali, passou a dizer irás, não, voltarás, não, morrerás ali. Irás, sim, voltarás, não, morrerás ali. Com alguma sutileza, com algum detalhezinho mínimo. Nós precisamos atentar como igreja para a palavra de Deus e nos voltarmos para a sua palavra e não termos medo de nos apoiar nela. Porque quando nós vemos
as sutilezas vão entrando, as sutilezas vão agindo, e de repente, aquilo que estava indo para lá, passa a estar indo para lá. E nós nem nos apercebemos, porque, afinal de contas, é a palavra de Deus, afinal de contas, estamos lendo a Bíblia, afinal de contas, está escrito. Mas, irmãos, precisamos atentar para esses detalhes. E Paulo fala, tende cuidado. O objetivo disso é fazer de você uma presa, fazer de você um aprisionado, enquanto o Evangelho vem libertar você. O Evangelho, Jesus Cristo, veio para te dar liberdade, vida. Não veio para fazer de você um preso. Mas Paulo fala, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Conformar o Evangelho ao sistema do mundo significa transformá-lo numa religião na qual o homem é o centro e o agente. Aqui encontra-se o cerne do mundo. E o desejo desesperado do mundo de não se render à palavra de Deus e ao veredito da palavra de Deus. O homem quer ser o centro. O velho homem quer estar no comando. Ele quer ser o centro. E é o que nós vemos com uma sutileza tamanha, que o Evangelho tem sido anunciado e tem sido pregado de uma forma que Deus tem ficado do lado de fora, que Jesus Cristo tem ficado à parte, e que o homem tem sido entronizado dentro desta adaptação do Evangelho que nós vemos no nosso dia a dia. O homem recebe a glória, o homem é quem faz, o homem é quem pode fazer, o homem é que tem o mérito, a força, o poder, a condição, a sabedoria, os recursos para fazer. Portanto, sutilmente recebe esta glória, sutilmente é honrado, enquanto Deus entra como coadjuvante, como alguém que faz parte, mas que não é o centro. Um evangelho assimilado pelas práticas vigentes na cultura do mundo pode convergir para 3 noções igualmente falsas. A primeira é que Deus avaliou mal o homem e seu pecado. A segunda é que há a possibilidade do homem satisfazer a justiça de Deus sem a morte com Cristo. E a terceira diz que o homem é capaz de servir a Deus sem Cristo. Preste atenção nisso daqui. Esta religião proposta, este evangelho que surge, que está corrompido, ainda que por detalhes, que coloca o homem como centro, ele ignora a palavra de Deus. E ele nos remete a esta condição, de que Deus avaliou mal o homem e seu pecado. Deus, quando olhou, ele estava meio, acordou de manhã, tinha alguma coisa no olho dele, ele não enxergou direito. Então ele olhou e falou, ixi, não dá certo, aí não dá, aí não. Mas ele viu errado, dá sim, há possibilidade para o homem. O homem não é tão mal assim. Há qualidades no homem que nós podemos utilizá-la. Há qualidades no homem que nós podemos então utilizá-la no reino de Deus, que vai servir para Deus. Deus se equivocou ao dizer que todos se fizeram inúteis, como diz lá em Romanos 3. Deus se equivocou quando disse isso. Não há essa realidade. O homem tem muita coisa para poder oferecer a Deus. A proposta dessa religião nova, ou sei se é nova, a proposta dessa religião baseada no sistema do mundo é dizer o seguinte: você tem coisas a oferecer a Deus e eu quero dizer para você que você não tem. Eu quero dizer para você que você não tem nada a oferecer a Deus e você não tem nada com o que contribuir no reino de Deus. Nada, infelizmente ou felizmente. A segunda questão que ele traz, meus irmãos, é a possibilidade de a gente atingir a justiça de Deus, a justiça divina, sem a morte com Cristo. Deus, ele está dizendo o seguinte: Deus foi duro demais nesse veredito. Eu consigo, de alguma maneira, satisfazer a justiça de Deus, não preciso morrer. Não, em absoluto. Dá para aproveitar muita coisa boa em mim ainda. Dá para aproveitar muita coisa que é interessante para Deus ainda. Eu não preciso de um veredito tão forte. Meu amado, não tem como.
Não tem como a possibilidade de uma criatura finita e pecadora atingir ou satisfazer a justiça de um Deus santo e infinito. Não tem como. Não há possibilidade. Não há o que você possa fazer que atinja a santidade e a justiça de Deus. Não tem o que você fazer. Simplesmente é isso o veredito de Deus. Não há. E a terceira diz respeito à capacidade do homem servir a Deus sem Cristo. Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, queremos agir na igreja, queremos pregar, queremos evangelizar, queremos tocar, queremos tudo isso segundo a possibilidade que há em mim. Paulo vai dizer lá no capítulo 7 de Romanos, esse texto não está aqui, mas ele vai dizer, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a gente entende que andar segundo a carne é matar, roubar, cheirar, e tudo que é de ruim. Andar segundo a carne significa andar segundo a minha possibilidade. É andar segundo a minha capacidade, segundo a minha força. O crente carnal, que as pessoas às vezes falam, não é aquele crente que faz tudo errado. É o crente que às vezes faz tudo certo, mas confia no seu braço para fazer tudo o que ele acha que é certo. Confia na sua carne. Confia em si mesmo. Meu amado, não há esta possibilidade. Não tem como servir a Deus sem Cristo Jesus. Só há uma possibilidade, é negar-se, é render-se. Mas alguém poderia dizer, jamais algum cristão falou tal coisa. Não existe qualquer tratado teológico que expresse categoricamente tal afirmação. Talvez não. Mas deixando os tratados teológicos de lado, devemos dedicar especial atenção aos significados dissimulados nas entrelinhas de muitos sermões que são atualmente pronunciados nos púlpitos, bem como nas práticas de boa parte da chamada cristandade. Veremos que as mensagens pregadas estão cada vez mais próximas e sutilmente ajustadas ao curso deste mundo. Isto, irmãos, não é algo berrante, não é algo, é algo sutil. Ninguém vai chegar e abrir uma Bíblia aqui e dizer assim, olha, eu queria dizer para a igreja que agora mudou. Agora você não precisa mais de Cristo para servir a Cristo. Agora você não precisa morrer para satisfazer a justiça de Deus. Agora, eu quero dizer também que você não é totalmente pecador, agora mudou. Teve agora uma emenda constitucional agora, o pessoal aí aprovou que agora é assim, então agora mudou. Não, ninguém vai chegar assim, meus amados. O que vai acontecer é que sutilmente essas realidades vão penetrando na nossa consciência, no nosso ensino, na igreja. E muitas vezes nós estamos sendo cozinhados em banho-maria e não estamos percebendo. Aqui, logo em seguida, eu tento trazer alguma coisa que possa exemplificar isto. Então, o texto começa dizendo, neste parágrafo, quando tentamos sustentar nosso relacionamento com Deus, com nossos possíveis acertos, estamos, na verdade, nos autoafirmando enquanto velho homem. Isso é uma questão muito sutil, mas você pode reparar que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus não mais sustentado no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, mas nós nos aproximamos de Deus tendo em vista que naquela semana nós fizemos tudo direitinho. Sabe o que é isto? Isto é nos autoafirmar enquanto velha criatura. É dizer, eu nesta semana não precisei do sacrifício de Jesus Cristo. Ou, ainda que eu possa utilizá-lo, eu utilizo 10% dele. Os outros 90% deixa comigo. Por quê? Você vai falar, não, mas eu não vou. Quando nós nos aproximamos de Deus e por este caminho, sabe? Nessa semana eu acertei, eu fui legal, eu fui lá na igreja, eu dei o dízimo, eu fui não sei aonde, eu ajudei não sei quem. Então eu estou legal. Ó Deus, tudo bem com o Senhor? Estou aqui hoje aí, tudo bem? Estou sossegado, estou bem. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, porque eu sou demais. É mais ou menos assim que nós chegamos lá. Se
Por outro lado, nós, naquela semana, fizemos tudo errado, chutamos o cachorro, xingamos o cara no trânsito, brigamos com a mulher, pronto. Você nem passa perto de Deus, você não quer nem chegar ali para orar para Deus. Por quê? Porque ainda nós estamos sustentados no que nós mesmos. Nós somos o agente, nós somos o centro da nossa relação com Deus. Nós quem fazemos, nós quem determinamos o momento onde nós somos acessível a Deus e Deus é acessível a nós. Não é mais a cruz do Calvário. Não é mais o sacrifício de Jesus Cristo que levou sobre si todos os nossos pecados e nos purificou de toda a nossa iniquidade. Não é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de toda a nossa iniquidade. Não é a misericórdia, a graça de Deus que nós precisamos diariamente. É o nosso comportamentalismo externo. É aquilo que nós fazemos de certo e errado. E isto, meus amados, é conformar o Evangelho aos rudimentos do mundo. Quando negamos alguma prática pecaminosa na base do rigor ascético e tomamos esse esforço pessoal como uma credencial para entrar com confiança na presença de Deus, isto é sinal de que, para nós, o pecado não é tão forte assim e que somos capazes de vencê-lo. A esse respeito, as Escrituras nos diz, em Jeremias 13, 23, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumado que estais a fazer o mal. Meus amados, é assim que nós nos relacionamos muitas vezes com Deus. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: negue-se, negue-se, negue-se a si mesmo, negue-se. Não há outro meio, não há outra maneira. Você não tem como fazer o bem, você não tem como ser bom, não há esta possibilidade em você. Somente há uma possibilidade para nós: nos render ao amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e dizer: Senhor, fora de Cristo não há solução para a minha vida. Olhando para o texto de Lucas, dizia a todos, vamos ler juntos? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Este texto já começa então a pôr em xeque o sistema do mundo no começo. Percebemos que a sentença logo de início revela o caráter inovador do reino de Deus, no qual Cristo é a rocha que sustenta todas as coisas por sua graça, contrastando com o sistema vigente no mundo. Eu quero dizer que no reino de Deus, se ele chegou na sua vida, Cristo é quem te sustenta. E por sua graça, não é você quem se sustenta, não é você o agente, não é você quem faz, é Cristo em vós, a esperança da glória. É assim que é no reino de Deus. Mas se você e eu quisermos adaptar então o Evangelho, o reino de Deus, ao sistema do mundo, coloque você como agente, pronto. Você pode usar a Bíblia, você pode usar os textos, você pode não mudar uma palavra, mas já não será mais o Evangelho de Jesus Cristo. Já não será mais aquilo que liberta você, será aquilo que escraviza você, e isto sutilmente. E você vai viver na perspectiva do seu esforço, na força do seu braço, tentando agradar a Deus a partir de si mesmo, não aceitando o amor de Deus gratuito, porque ofende o seu mérito. E você tentará comprar o favor de Deus, a bênção de Deus, através dos seus dízimos, através daquilo que você faz ou deixa de fazer. E não entenderá jamais que não havia nenhuma possibilidade para você. E foi esta necessidade do Filho de Deus abalar os céus, vir ser um de nós e morrer numa cruz, sacrificando-se até a morte. E morte de cruz, em obediência ao Pai. Porque não existe outra possibilidade para mim e para você, a não ser nos negar, a não ser dizer: Senhor, não há nenhuma possibilidade para mim em mim mesmo. Cumpre em mim a Tua vontade, Senhor. O fato é que pela fé, Pai, eu me aproprio daquilo que o Senhor fez em meu favor, algo que eu não poderia fazer, que eu não tinha como agir, que meus méritos não poderiam comprar, algo que não existe em mim, o Senhor fez em Cristo Jesus. Me fez santo, me fez Teu Filho, me fez aceitável a Ti, me fez justo, algo que eu não sou, porque eu sou um pecador, mas o Senhor me amou. E toda a realidade, a maldição que estava destinado a mim, o inferno que era para mim, porque sou pecador,
o teu filho levou na cruz do Calvário, como diz a tua palavra. Este é o dia do julgamento do Senhor. Chegou o dia de ser julgado o príncipe deste mundo, Jesus diz, quando estava indo para a cruz. Meu amado, não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há condição para a sua vida fora de Cristo Jesus. Não há salvação em si mesmo. Eu falei isso da última vez aqui à noite. Toda maneira de autossalvação é demoníaca. Não existe como salvar a si mesmo. Só existe uma maneira. Quem quiser, venha a mim e beba, de Jesus. De graça. Esta passagem... onde é que eu estou aí, meu povo? Me ajuda. Esta passagem nos mostra que o Deus Todo-Poderoso se fez fraco para ouvir a vontade do fraco, quando diz, se alguém quer vir após mim. Em um mundo onde o forte não abre mão do seu poder, a vontade do fraco é desprezada e a vontade do forte é imposta. Por isso, as palavras de Jesus soam como subversivas e perigosas a quem quer manter a ordem do mundo tal como ele está. A situação muito se agrava diante da condição trazida por Cristo àqueles que, de algum modo, expressam uma vontade positiva de segui-lo. Você quer responder positivamente ao chamado de Cristo para o discipulado? Então ele vai dizer para você, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa ir contra a correnteza. Isso não faz sentido a um mundo completamente corrompido pelo pecado. Eu gostaria de grifar a palavra completamente. Neste mundo eu tenho que ser e não deixar de ser. Tenho que me autoafirmar e não me negar. O negar acaba com as guerras, com a opressão, com a violência, com a desigualdade, com a competitividade, ou seja, acaba com a força propulsora do mundo. Onde é que eu estou? Me perdi de novo. Você já imaginou um mundo... Perdão. Você já imaginou um mundo onde ninguém quer ser mais do que o outro? Cada um considerando o outro superior a si mesmo e em pleno contentamento? Já imaginou um mundo assim? Ninguém quer ser mais do que ninguém? Irmão, você... E isto feliz da vida. O negar-se é uma bomba para o mundo, pois todo o sistema que o sustenta seria reduzido a nada. É neste ponto que os sábios deste mundo entram em ação, com suas acrobacias exegéticas ou pela falta dela, tal como os sábios da Grécia Antiga o fizeram. Há um esforço do mundo. Então, aqueles que detêm o conhecimento, de alguma maneira, ou pensam que detêm, eles conseguem, através de alguns expedientes... Eu já vi cada absurdo, gente. Cada absurdo que, contando, ninguém acredita. Do que se faz com a palavra de Deus. O cara precisa inventar uma hermenêutica própria, uma exegese própria. Ele deve escrever um livro daquele negócio que ele fez ali, porque não é possível o cara olhar para aquele texto e tirar aquilo que ele tirou dali. Uma vez eu vi uma situação no rádio, e o cara pegava um textinho, ele invertia tanto texto para poder pôr medo nas pessoas, porque é assim na religião do mundo. Na religião do mundo você se relaciona com Deus ou pelo medo, ou pelo interesse. Ou você quer tirar algo de Deus, ou você está com medo de Deus tirar algo de você. É isso que a religião do mundo propõe. Por isso que você deve ser o agente e aquele que se esforça. Então, se você quer ser abençoado, você faz. Vamos orar forte. Você será abençoado. R$1.000. É assim que funciona. Aí você vai lá, tal. Aí Deus vai te abençoar. Na outra semana você podia dar os 1.000, deu 50, pronto. Já vai vir. Isso não é evangelho, gente. Isso é qualquer outra coisa. Isso é animismo. Lá na África, as religiões animistas é do mesmo jeito. É o lugar onde você consegue manipular Deus pelos seus ritos. Pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer, você aplaca a ira de Deus, ou você busca de Deus, consegue extrair de Deus algum favor. Isto não é cristianismo. Cristianismo é, eu não mereço nada, eu não posso nada, mas Deus me deu tudo em Cristo Jesus. E Ele diz isso na sua palavra.
E ele não vos negará mais nada. Aquele que vos deu o seu filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas? É uma situação própria deles ali. No que se refere à perspectiva da religião, usam de todos os artifícios possíveis para que o mundo como sistema não entre em colapso. Eles transformam o negar a si mesmo na negação do negar-se, fazendo da autonegação um meio pelo qual possam se autoafirmar. Assim como o fariseu no capítulo 18 de Lucas, lançam mão da dialética da negativa do não ser para se autoafirmar enquanto ser. Esse é um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Esse texto, essa porção do Evangelho tem falado muito ao meu coração. Pois ao dizer, vamos ler juntos, Lucas 18, 11. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Então essa situação os irmãos conhecem. Um homem... o texto vai dizer que Jesus propõe esta parábola, propõe este ensinamento a algumas pessoas que confiavam em si, porque criam que eram justas, porque acreditavam que eram justas. O que nos faz confiar em nós mesmos? Quando nós temos a ilusão de que somos justos, ou de que temos a condição de sermos justos. Isso nos faz confiar em nós mesmos. E o que nos faz ter esta ideia? É porque dentro de um padrão de justiça religiosa, humana, social, você se enquadra nela e quando você está numa perspectiva positiva, você fala, puxa vida, eu estou bem, está legal. Jesus vai propor esta parábola para essas pessoas que confiavam em si mesmo. E ele lança a mão então de dois personagens, o fariseu e o publicano, ou o cobrador de impostos. Os irmãos sábios, eu falei, já dei uma passada sobre essa questão. O fariseu, o que é um fariseu? A palavra fariseu significa separado, que é a mesma ideia de santo. Toda a estrutura social judaica da época ela era dividida em partidos, né? Os sicários, os essênios, os saduceus, os fariseus e assim por diante. Para você ser um fariseu, você tinha, com relação às escrituras, por exemplo, você tinha não que ler Bíblia, você tinha que comer Bíblia. Você tinha que se aprofundar, estudar, entender, buscar, sabe, aquilo tudo. Era gastar tempo, energia, gastar neurônio para poder se dedicar às escrituras. Para ser um fariseu, com relação à sua religião, você não poderia faltar um domingo na igreja. Você não poderia deixar de ir no templo, na sinagoga. Você tinha que ter uma regularidade. Segundo, Paulo era dos fariseus, ele fala, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Eu era irrepreensível. Dá para entender como que é essa figura? Socialmente, ele não poderia ter nada que o desabonasse, ele não podia ter um check-in devolvido, ele não podia ter nada dessas coisas. Então, era uma figura que qualquer um que olhasse para essa pessoa diria, rapaz, que pessoa fantástica. Que pessoa. Já o publicano que contrapõe esta figura é alguém sem prestígio na sociedade. Ele é uma pessoa que tem dinheiro, porque ele é funcionário público do Estado, só que a gente tem que lembrar que o Estado é Roma, é um Estado de opressão sobre Israel, e ele tem o poder, porque o Estado lhe dá essa autoridade, e ele tem dinheiro. Só que ninguém que preze a sua reputação, ninguém que preze o mínimo de reputação religiosa, social, seja ela qual for, se relaciona com esta figura, porque ele é um traidor do povo de Deus. Ele é alguém que despreza o povo de Deus e toda a identidade judaica está neste enunciado, povo de Deus. Ele é uma figura que ninguém quer se relacionar, só se relaciona com ele quem não tem nada a perder também, quem está no mesmo naipe que ele. E o texto vai dizer que os dois sobem para orar no templo, só que ele fica de longe. O fariseu, não, ele chega e diz, Deus, eu quero te agradecer demais, Deus. Eu quero te agradecer, Deus, porque, oh Deus, maravilhoso, eu não sou como os demais homens.
Eu não sou como os demais homens que são pecadores, por isso adulteram, roubam, praticam coisas ruins. Antes, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. E Jesus vai dizer que quando o publicano vai orar de longe, ele nem ousa levantar a cabeça para o alto, ele diz: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu estou enrolado. Se o Senhor não for propício a mim, está complicado, porque eu sou pecador. O texto vai dizer, Jesus diz, o segundo saiu dali justificado para a sua casa. E você sabe o que significa a palavra justificado? Tornado justo, não há nele injustiça. E não o primeiro. Mas há uma inversão hoje. Porque o homem é o agente, porque o homem é o centro, porque o evangelho é outro. E o homem precisa ser glorificado, e ele vai se gloriar diante de Deus, pelas bênçãos de Deus. E ele vai dizer que ele não é como os demais homens. Senhor, tenha misericórdia de nós. O que nos afasta de um relacionamento verdadeiro, e até mesmo da salvação, não são os nossos pecados. Muitas vezes é aquilo que nós fazemos de correto, que encontra coerência, que encontra justiça dentro do padrão humano e religioso. Porque cria em nós a falsa ideia de que nós não precisamos do sacrifício de Jesus Cristo. Cria em nós a falsa ideia de que nós somos justos em nós mesmos. Enquanto que os nossos pecados... Eu sei que muitas vezes nós lançamos mão do capítulo 59 de Isaías, mas ali o texto diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus, não entre o nosso Deus e nós. A religião inverte isto. Mas quando aquele homem que tem o seu pecado tão latente, tão aparente, que não tem como negar que é um pecador, talvez esta consciência de pecado lhe seja mais fácil, lhe seja mais pessoal, mais íntima. Então ele recorre a Deus e diz: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Se eu e você quisermos nos aproximar de Deus por causa da nossa justiça própria, Deus tenha misericórdia de nós. Nós estaremos longe de Deus e longe da salvação. E Paulo vai dizer que quando nós nos aproximamos de Deus, deixando de lado esta realidade do Evangelho, onde não há um justo, nenhum sequer, onde não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus... Quando nós deixamos de lado a graça e a misericórdia de Deus e a obra de Cristo, que é suficiente para nos fazer santos, justificados, filhos de Deus, e nos aproximamos de Deus então pela lei, ou pela vigência da lei, pela perspectiva da lei, nós nos apartamos de Cristo e nos decaímos da sua graça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meu amado, o trabalho do Espírito Santo é te convencer e me convencer de que nós somos pecadores. Se isto acontecer de fato no meu e no seu coração, isto será tremendo, porque andaremos com Deus, confiando única e exclusivamente no seu Filho amado, e dependeremos da vida de Cristo em nós, para ser o que quer que Deus queira que nós sejamos, dentro do seu reino. Fora disso, meus irmãos, é evangelho do mundo, é um evangelho maldito que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Quando ele então diz, eu não sou como os demais homens, na realidade ele está dizendo, eu sou especial. E em vez de negar a si mesmo, ele se autoafirma. Quando ele se apresenta como diferente dos demais homens, quer afirmar a sua própria justiça e santidade, em vez de negá-la. Assim como tudo o que lhe diz respeito. Ao contrário do fariseu, Paulo admite, vamos ler juntos, Romanos 7:8. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ao pretendermos fazer do Evangelho um meio de nos autoafirmar e de nos diferenciar dos demais, estamos dizendo não ao chamado de Cristo para sermos seus discípulos. Pois ele diz, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Isso significa recusar a cruz que é diária e andar no sentido contrário ao Senhor Jesus, ainda que possamos dizer, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Fazer do Evangelho
Fazer da vida nova em Cristo algo que te autoafirme, que te faça melhor do que as outras pessoas, é dizer: Senhor, eu não quero ser seu discípulo, porque o Senhor, quando nos chama ao discipulado, diz: negue-se a si mesmo. E quando você usa desta prática que o fariseu usou, de dizer que não é como os demais homens, você está na realidade dizendo: eu sou melhor do que os demais. E eu quero dizer para você que os demais são pecadores, que todos pecaram. Então quando você diz que você não é igual aos demais, você diz: eu não sou pecador. E quando você diz: eu não sou pecador, você diz: eu não preciso da obra de Jesus Cristo. E daí, meu amado, você está por você mesmo rumo ao inferno. Porque só existe um meio de sermos salvos. Só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. E nós precisamos entender que o fato de conhecermos esta verdade não fará de nós salvos. O fato de você saber que só em Cristo há salvação não faz de você um salvo. Porque o Evangelho é matéria de fé. É quando, pela graça de Deus, você recebe isto como verdade no seu coração e vive a partir disto, dia a dia. Por isso que a cruz é diária. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,10 que nós devemos levar sempre, por toda parte, o morrer de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste em nós. Não vamos pensar que a cruz é algo no qual nós fomos salvos, que serviu para nos salvar. Não, meus amados. Jesus diz: dia a dia tome a sua cruz. Dia a dia tome a sua cruz. Nós precisamos todos os dias acordar, celebrar a Deus pela vida e dizer: Senhor, obrigado porque eu morri, porque Cristo é minha vida, Senhor. O Senhor está no centro, é o Senhor quem governa, eu não tenho condições em mim mesmo, eu quero viver contigo, na dependência de ti, em comunhão com o Senhor, sabendo o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer fazer comigo, Senhor. Isto é evangelho, isto é dado de graça, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, filhos nascidos não da carne nem da vontade do homem, mas nascidos de Deus, pela pregação da sua palavra, que vem ao nosso encontro e fala, e expressa o amor de Deus a você e a mim na cruz do Calvário, onde Deus deu o seu Filho para que você e eu pudéssemos ser feitos filhos dele, pela fé. A verdade que queremos mostrar é que para a nova criatura é impossível viver ou fazer qualquer coisa a não ser em comunhão com o Cristo morto e ressurreto. E isto se expressa na dependência total da manifestação da vida de Cristo nele, e que elimina toda e qualquer jactância. Sem mim, nada podeis fazer, João 15:5. É isso que nós queremos dizer aqui. Não há possibilidade de viver a vida cristã não sem comunhão com o Senhor. Você pode ser um bom cidadão. Eu fui pregar esses dias numa instituição que estava completando 100 anos, e alguém falou assim, Alexandre, dá para você pregar lá? Falei, vou lá. Fui ler a história da instituição e tal, vi lá 100 anos, quem fundou, quem não fundou. Quando eu olhei, eles têm 10 mandamentos. Igual tem nas escrituras, eles tinham 10 mandamentos. Eu falei, mas bom, se já tem na escritura, não precisa de outros 10, né? É verdade? Não, mas tudo bem, os caras têm 10. E eu comecei a olhar os mandamentos, eu comecei a ver e falei, Senhor, tem misericórdia. Centrado no homem, na capacidade humana. O último mandamento diz o seguinte, todo aquele que pertence a essa instituição deve manter a sua alma pura. Falei, legalzão, hein? Falei, como que faz? Né? Lava? O que é? Como que é? Polichinelo? Como que faz para manter pura? Eu olhei aquilo e falei, Senhor, e foi eu e foi um padre também, aliás, muito querido. E eu estava lá, eu fui perguntar para Deus, falei, Senhor, deixa eu ver se eu lembro esse texto que o Senhor falou. Que palavra o Senhor quer dar lá, Senhor, e tal? Aí ele deu um texto. Meu Pai. Se eu não me engano, foi esse texto não foi. Ele me deu um texto que dizia o seguinte, mais ou menos, que não há condição de ninguém ser justo em si mesmo. Eu não lembro agora qual foi o texto que o Senhor me deu na época. Eu falei, Pai, mas justo esse texto aí, justa essa situação, nesse contexto. Eu falei, o Senhor está, pegando pesado. Daí, chegou lá e o padre falou. Primeiro, na hora que o padre falou,
O padre falou sobre a ecologia, né? Eu falei, danado, rapaz. Ele não se comprometeu, não. Esse negócio vai sobrar para mim. Aí na hora que eu fui falar, eu comecei a falar assim, gente, eu sei que as leis têm alguma função para nós, né? Não há como nós vivermos na sociedade sem as leis que regulamentam e tal, senão tromba os carros, né? Vira aquela... Há uma função da lei. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre você vai conseguir cumprir toda a lei. E que para esse dia que você não conseguir cumprir a lei, você deve olhar para Jesus Cristo e dizer assim, meu Deus é misericordioso, meu Deus me ama. O dia que você falhar, o dia que você não conseguir, o dia que você se deparar com a sua falência, com a sua impossibilidade de ser justo em si mesmo, olhe para Jesus Cristo, Ele é a salvação para a sua vida. Pronto, rapaz. Que mal-estar gerou naquele lugar ali. A situação já. Daí, quando eu passei a palavra pro outro, o rapaz que cuidava deles todos ali, falou, que nós temos algumas leis aqui mais importantes também. Eu falei, interessante. Eu olhei para ele bem, uma cara de blasé assim. E ele passou o microfone para um outro rapaz, o rapaz pegou e falou assim, ser um bom cidadão, isso basta. Falei, beleza. Ser um bom cidadão, isso basta. Meus amados, se fosse isso o suficiente, o mundo seria uma maravilha. Se isso não fosse uma mentira do inferno, o mundo seria uma maravilha. Mas o problema, meus amados, é que o pecado é extremamente corruptível. O pecado nos deteriorou completamente. Não tinha nenhum modo de nós sermos nada, a não ser pela graça e pela misericórdia de Deus. E é isso que eu estou querendo dizer aqui. A verdade é que sem o Senhor Jesus Cristo nós não podemos fazer nem ser nada. E o negar a si mesmo não se trata de rigor ascético, se trata de aceitar o veredito da cruz, o veredito da palavra de Deus que diz que você é um pecador, mas que Cristo pagou por todos os seus pecados, que te fez morrer naquela cruz e que te ressuscitou nele para te dar uma nova vida. Celebre isto. Não tente agora viver a vida porque nós até entendemos que isso acontece lá na conversão, né? Lá eu era pecador. Lá, agora, não, meus amados, a cruz é diária. A cruz é diária. Se Deus tem expressado a vida dele em você, saiba que isto não é seu. Isto é de Deus, da vida de Cristo manifestada em você. O Caio vai dizer que não há como a nova criatura viver a não ser crucificada na cruz do Calvário. Não tem como. Dia a dia, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste em você e em mim. Isto é evangelho. Viver de modo diferente é invalidar a novidade do evangelho, conformando ao sistema velho do mundo, onde o homem é o agente e por isso pode se vangloriar. Com isto, a religião torna-se uma espécie de saída honrosa, porém inútil, para o homem no pecado, que não admite negar a si mesmo e nem a solução proposta por Deus na cruz do Calvário. E por mais paradoxal que isto pareça, buscam na pregação baseada neste texto de Lucas 9:23, a autoafirmação do homem, mantendo assim o pecado e os velhos rudimentos do mundo intactos. Isto só é possível quando negamos o veredito da palavra de Deus que diz, a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4. O velho homem se desespera diante da imutável palavra de Deus por não admitir que para ele existe somente uma solução, morrer. Não consegue negar-se e abandonar-se à morte, mas tenta desesperadamente firmar-se na possibilidade de satisfazer a santidade e a justiça de Deus em si mesmo. Se esta possibilidade existisse no próprio homem, o sacrifício de Jesus Cristo seria desnecessário. Aliás, seria uma incoerência divina, diante de sua própria essência amorosa, expor Jesus ao massacre da cruz. Se o homem pudesse, por si mesmo, libertar-se do pecado e da morte. Em outras palavras, se o homem pudesse negar a si mesmo. Mas, vamos ler juntos? Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Eu só queria enfatizar um detalhe. Às vezes, nós pensamos que, e é o que eu estou querendo falar aqui, que o negar a si mesmo é rigor ascético, é severidade para com o corpo, como Paulo diz lá em Colossenses 2. Então, a pessoa fuma, alguém chega para ela e fala assim: não, irmão, você precisa negar a si mesmo, você precisa parar de fumar. Aí ele começa naquela luta: eu não posso fumar, eu devo negar, não vou fumar, não. Pá! Quando ele consegue, naquele momento já instaura nele um sentimento: ó Deus, graças te dou porque eu parei de fumar e não sou como os demais homens fumadores. Isto não é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes eu fico vendo que alguns irmãos acham que negar e tentam negar-se, e você vê aquele negar-se. Quando você olha para o fariseu, por exemplo, para ele ser um fariseu, ele precisou negar um monte de coisa. Ele precisou negar as baladas, a bebida, a mulherada, um monte de coisa ele precisou negar. E, no entanto, isso não lhe fazia alguém justificado diante de Deus. Muito pelo contrário. Às vezes nós vemos alguns irmãos fazendo do cristianismo algo muito mais parecido com o budismo, por exemplo, que busca este negar-se, este apartar do mundo, mas em si mesmo. E isso só vai servir para diferenciar ele dos demais homens e manter o pecado intocável. Irmãos que você chega e fala: não, irmão, você é cristão? Fala: sou. Ah, de que igreja você é? Você é batista? Você é metodista? Não, sou budista. Porque a sua maneira de viver o cristianismo é muito mais próxima disso do que qualquer outra coisa. Não há possibilidade em você. Renda-se à morte, renda-se ao Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, diga: Senhor, eu não posso. O que entra no lugar? O que entra no lugar é a vida de Cristo. Viver pela vida de Cristo. Viver dependendo da graça e da misericórdia de Deus, sendo um com Deus pela sua graça. Para que a vida de Cristo vá se manifestando, de maneira que quando ela ocorrer, quando isso transparecer nas suas relações, como você trata as pessoas, como você dirige os seus negócios, como você vive a sua vida, isso não venha orgulhar você, mas venha sempre aquela consciência trazida pelo Espírito de quão maravilhoso é Deus, que mesmo através de um pecador pode manifestar a vida do seu filho. Que mesmo através de alguém que não tem condição em si mesmo, pode então irradiar graça, misericórdia, poder no Espírito, que toca, que atinge as pessoas, que liberta as pessoas, sem que isso traga nenhum prejuízo ao Evangelho, porque você sempre terá a nítida consciência de que você é um pecador em você mesmo, e que tudo que você só é em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus em Cristo Jesus. Você é um santo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, fora dele, meu amado, é religião, é enfado, é peso, é qualquer outra coisa. Mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo te liberta de você mesmo, te dá uma nova vida. É a expressão da vida de Cristo. É viver desta maneira: Senhor, cumpre em mim segundo o teu querer, a tua vontade, reina em mim. É viver liberto do peso e da opressão e da culpa do pecado, porque sabe que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. E que hoje está diante de Deus sustentado não pelas suas obras, não por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas simplesmente porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E me faz odiar o pecado como uma ofensa a Deus e como uma ofensa a mim e às demais pessoas. Que me faz não querer pecar, mesmo que muitas vezes não consiga. Porque o meu Deus, o meu Pai é santo. Então não existe coerência numa vida a não ser andar nesse sentido, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amados, vamos celebrar a vida nova de Jesus. O fardo é leve, o jugo é suave. Abandone-se. Vamos nos abandonar ao governo de Deus. Vamos, Senhor, eu quero ser seu discípulo. Tenha misericórdia de mim. Pela fé. Fé é confiar. Fé não é acreditar, é confiar. Senhor, eu morri, tu és a minha vida. Quero viver contigo, a minha história, que não é mais minha, porque agora ela é tua, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou,
é teu, Senhor. E agora, Jesus Cristo também é tudo em mim. Amém, amados? E eu gostaria, eu sei que eu já passei um pouquinho do horário, mas eu gostaria de fazer, amados, anuncie isto às pessoas, amados. Tem tanta gente. Compre CD, espalhe, divulgue, jornalzinho, semeador, palavra da cruz. Gente, avise as pessoas. Elas estão sofrendo, estão vivendo uma vida de canga, estão vivendo uma vida debaixo de opressão, querendo ser o que não são e não conseguem celebrar a vida nova em Cristo. Peça para Deus te usar nesse sentido, nos seus vizinhos, na sua casa, em qualquer lugar. Anda com essa mentalidade. Senhor, você, a palavra de Deus fala assim, crie, por isso também falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Não anuncie religião às pessoas, anuncie em Cristo a salvação, a libertação, a nova vida. Porque morremos nele e ressuscitamos nele. Amém? Pai amado, a Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos por esta manhã. Que o Senhor, Pai, traga pelo Teu Espírito a revelação de que nós morremos e que Cristo é a nossa vida. De que não há nada em nós mesmos, Senhor, mas o Teu amor vem nos constranger a cada momento, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor. Pai, que isso seja revelado a cada um dos meus irmãos aqui, e que o Senhor faça de cada um de nós aqui, Senhor, anunciadores da tua palavra, Senhor. Pessoas que saibam amar, que entendam, Senhor, que não é uma vida sustentada por padrões morais deste mundo, nem justiça dos homens, Senhor, mas é uma vida sustentada pelo Evangelho encarnado, que é Jesus Cristo, que pagou por todos os nossos pecados, Senhor, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a nossa condenação e maldição, e que nos fez abençoados. A Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos nele, Senhor, porque sem Ele nós não podemos ser nem fazer nada, Senhor. Nos rendemos como igreja diante de Ti, pedindo que o Teu Espírito faça cada dia mais, Senhor, nos dar a convicção de que não há outro caminho a não ser Cristo, Senhor. Que não há outro evangelho a não ser Cristo. E livra-nos, ó Pai, de ceder, Senhor, às pressões, de ceder às sutilezas. E que possamos cada dia mais, Senhor, estarmos firmes naquele que sustenta a nossa vida, o Teu Filho amado. É em nome dele que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.